Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, neste nosso ambiente, mesmo que por dever estamos isolados, distanciados, mas estamos pertos, bem pertos, pelo amor que nos uniu. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma criatura a quem eu dedico um imenso amor, e todos sabem disso. Estou falando de Maria, Maria de Nazaré. E para iniciar, como não poderia deixar de ser, tem outra criatura que aprendemos a amar durante tanto tempo, chama-se Joana de Ângeles. Então eu vou ler uma mensagem deste livro, Filho de Deus, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco. Vamos ver o que Joana nos traz neste dia. Paz em ti. Foi aberto ao acaso e nós começamos desejando a paz a todos. Vamos ver o que Joana nos fala. Eu já estou muito emocionada porque falar de Maria, gente, é assim mesmo que vocês vão ver sempre a Ivonete. É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimento, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas, visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio em oração constante, que se transforme em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz do mundo. Graças a Deus. Então, eu tenho aqui na minha companhia, olha, tantos nomes
tantos nomes e que a minha gratidão expande em alegria imensa por me sentir amada aqui por tantas pessoas que generosamente ligaram para mim. Estão aqui os nomes dessas pessoas e que eu prometi que entregaria a Maria, a nossa Mãe Santíssima, para que todos sintam a paz desse coração maternal. Então vamos à nossa conversa sobre Maria. A emoção nos invade de tal forma que nos sentimos assim como se nós estivéssemos lá naquele grande momento da vida da Maria Santíssima, lá em Jerusalém. Vamos até lá junto comigo. E num dado momento, após a prisão de Jesus, João, o jovenzinho, o discípulo amado do Mestre, corre ao encontro de Maria para avisá-la de que havia acontecido algo terrível com seu filho. Jesus havia sido prisioneiro da ingratidão dos homens. E nada poderia ser feito porque as autoridades dali da época, romanos e judeus, estavam em profundo acordo através da inveja, da discórdia, do orgulho, da vaidade, em fazer calar aquele que viera da parte de Deus para nos auxiliar. Colocaram Jesus na cruz. Todos os discípulos, terrivelmente amedrontados com o que poderia acontecer-lhes também e com a família, debandaram. Mudaram até de roupagens, não era mais a roupagem que usavam, simples, quando na companhia de Jesus. E nós vamos encontrar Maria aos pés da cruz, refletindo sobre tudo o que havia acontecido e uma pergunta na sua mente constante. Era o porquê? Por que havia acontecido isto com seu filho amado? Jesus, que havia curado paralíticos, leprosos, dado vista a cegos, as mulheres decaídas ele havia amparado, foi o primeiro feminista. Por que tanta maldade contra o seu Jesus? E cogitava assim e olhava ao redor e não via nenhum companheiro, nenhum discípulo de Jesus. Homens, somente as mulheres. Muitas mulheres ali ao lado de Maria. E de repente, ante estas cogitações, ela sentiu que alguém pousara as mãos, o braço em seu ombro. E ela, ao perceber, volta o seu olhar para o lado e depara com a figura daquele jovenzinho que acompanhou Jesus em toda a sua trajetória, desde o início da pregação. Era João, o que no futuro seria o João Evangelista. João a abraçou amorosamente, carinhosamente,
E os dois se quedaram ali diante da cruz. E pensavam no porquê de tanto sofrimento, quando de repente olharam para cima, buscando o meio olhar de Jesus, quase que no último instante da sua reencarnação. E Jesus, percebendo a dor daqueles dois corações, envia um olhar terno para aquela mulher, que naquele momento lhe disse: meu filho, meu filho. E ele ainda pôde balbuciar do alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho, mostrando João. E se dirigindo com leve aceno para aquele jovem, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. E naquele instante, João compreendeu a mensagem que Jesus quis transmitir, falando assim sobre o amor verdadeiro, o amor universal, esse amor que deve unir todas as criaturas, sem preconceito de raça, de etnia, posição social, não importa. É o amor que importa, o amor verdadeiro, esse amor que ele veio nos ensinar. E após esse momento em que Jesus deu aquele último suspiro, Maria ainda permaneceu ali com João por algum tempo. Mais tarde, então, depois daquele afastamento, daquele sepultamento tão contraditório ainda nos dias de hoje, ela se dirigiu para Bataneia. Era um local onde havia alguns parentes seus por parte de José, enquanto que os discípulos de Jesus, depois do equilíbrio emocional pelo qual passaram, se dirigiram cada um para um lugar um pouco mais distante para recomeçarem a tarefa do Evangelho de Jesus, daquela pregação tão necessária. O tempo passou. Maria, enquanto ali na Bataneia, ela ficou pensando, relembrando os seus momentos em que foi agraciada com a presença, do anjo, dizendo que ela seria, ou melhor, falando da sua maternidade, e o nascimento de Jesus depois, aquele primeiro beijo, que veio através daquele coração, daquela maternidade, e que não poderia ser de outra forma, somente um ser também tão espiritualizado, que já habitava as esferas siderais, naquele plano mesmo de Jesus, poderia possuir um útero com condições necessárias para abrigar aquele ser, aquele espírito puro, que se chamou Jesus aqui na Terra. Ela foi escolhida porque ela já era aquele espírito elevadíssimo.
Não poderia ser um espírito, uma mulher ainda daqui, vivendo aqui na Terra, mas com seus deveres de provas e expiações. Ela não necessitava mais disso. Já havia alcançado aquele degrau maravilhoso da felicidade, a felicidade suprema. E ela lembrava os passos de Jesus menino, aqueles momentos de preocupações, pelos sentimentos que Jesus demonstrava a todo instante para com tudo e para com todos. Eram mendigos, eram pessoas mal vistas por aquela sociedade, mas pequenino ele já demonstrava o grande coração, a criatura que era. Certo dia, quando Maria já vivia sob a saudade que a envolvia constantemente do seu Jesus, ela recebeu uma visita. Quando atendeu, essa visita era nada mais, nada menos do que o jovenzinho João, que já não era mais tão jovem, os anos já haviam passado. Ele viera buscá-la. Não havia esquecido aquele título de filiação que havia recebido de Jesus naquele momento da crucificação. Jamais, jamais esqueceu aquele grande momento. Era filho também de Maria. Então, eu vim buscar-te, mãe, porque só agora eu consegui uma casinha lá no alto da colina de Éfeso. É o nosso abrigo. Não vim antes porque não tinha condições para aconchegá-la do meu lado. Maria recebeu essa notícia com tanta felicidade, com tanta alegria, por aquele filho e por aquele título de maternidade que Jesus havia dado a ela. Então, combinaram tanto que ele estava já trabalhando, havia construído uma igreja lá em Éfeso, ao pé de Éfeso. E ali começou a trabalhar, e com a casinha que ele havia ganho de uma família abastada também, mas que se filiara aos ensinamentos de Jesus, lá de Diabene. É uma família real. Então essa casinha, mãe, fica lá no alto da colina, de frente para o mar. Nós vamos falar de Jesus ali, vamos relembrar o nosso mestre. E os dois seguiram. Não titubeou um momento, Maria seguiu com João. E ali se colocaram, ali naquela colina, na casinha. E começaram a falar, junto com outros amigos, sobre a vida de Jesus, a infância de Jesus, as pregações de Jesus. João falava, ela falava da infância, ele falava das pregações, das curas, de todos os feitos em que ele esteve presente, né, com Jesus. Mas o tempo foi passando. As pessoas souberam que Maria estava residindo ali na colina, né, de Éfeso, e começaram aqueles pedintes, as pessoas muito simples, sofridas, sim, a procurar Maria e para saber através dela sobre a vida de Maria, de Jesus, como foi a infância de Jesus, as pregações. Eles queriam saber de tudo, o que Maria soube muito mais depois, através de João. E todos ali a procuravam. Eram enfermos do corpo, eram enfermos da alma.
e Maria ia aliviando todos. Certo dia, um desses pedintes, com muita queixa, chegou até Maria e perguntou a ela: Mãe, eu não estou resistindo mais, é muita dor, é muito sofrimento, eu não sei o que fazer da minha vida, mãe. Todos a chamavam de mãe. E ela então conjecturou com ele algumas coisas e no final ela lhe disse uma palavra, uma frase que ficou gravada em nossas mentes até hoje. Filho, isto também passa. Foi o bastante para aquele coração se acalmar. De outra feita também, um desses outros pedintes disse para ela: Mãe, tu sois a mãe de Jesus, então sois a nossa Mãe Santíssima. Esta frase criou um vínculo tão grande que até hoje todos chamam Maria de Mãe Santíssima. Sois a Mãe Santíssima. Ela assim ficou conhecida por todos. E o tempo foi passando. A saudade era uma constante na sua vida. Seus cabelos já encanecidos, a pele começou a umas leves rugas também, doadas a ela pelo tempo. E certo dia, chega alguns rapazes, pessoas, e trouxeram comentários advindos lá de Roma. E colocou a par do que estava acontecendo lá. Muitos e muitos seguidores de Jesus, o teu filho, mãe, estão sendo aprisionados e são dados às feras, são muitas vezes torturados, colocados até em postes, como se fossem tochas vivas, para aplacar o gosto, a cupidez lá do circo romano. E nesses dias, muitos e muitos estão lá aprisionados. Crianças, velhos, mulheres que deixaram seus lares e foram aprisionados ali, para logo, logo, num dia de grande festividade, de orgia, serem lançados à destruição dos seus corpos. E aí Maria começou a perguntar o porquê que o filho tinha feito tanta coisa boa por todos, e a destruição, a dor daqueles que seguiram Jesus, né? E o porquê, começou a fazer preces, orações ali, a rogar a Deus e a Jesus em favor dos irmãos que estavam prestes, estavam ali condenados à morte. Então, de repente, diante dessas cogitações, a luz já havia se mostrado, também as estrelas, o aroma que vinha também suave lá do mar. E ela percebeu que acabava de chegar, estava se aproximando mais um pedinte, ainda àquela hora em que muitos e muitos já tinham voltado para suas casas, suas choupanas. Chegou mais um pedinte. E dirigiu a ela, se dirigiu desta forma: Mãe, eu vim fazer-te companhia, como tantos outros a chamava de mãe. Vim fazer-te companhia e pedir tua bênção. Ele então convidou mais aquele pedinte que entrasse.
dentro da sua casinha. E o pedinte começou a falar das bem-aventuranças, a falar do céu, a falar do que aguarda àqueles que seguiram os preceitos do Pai, do nosso Criador. E ela, abismada com aquelas palavras, com aqueles conceitos, com aqueles alentos desse novo pedinte, ficou se questionando. Tenho a impressão de que eu reconheço esta voz. Onde é que eu ouvi esta voz? Onde foi que eu ouvi? E que pedinte é esse que vem para consolar? Diante de todos que aqui chegam para receber de mim um consolo, uma palavra de mãe, uma esperança. Ele veio trazer esperança para mim. Parece que ele entende a soledade em que eu vivo. Aí, nesse instante, o pedinte estendeu-lhe as mãos. Sim, minha mãe, venha aos meus braços. E quando ela percebeu naquelas mãos as chagas que seu filho amado havia recebido naquele momento da crucificação, ela baixou os olhos e, ao procurando os seus pés, ali também ela viu as úlceras que te fizeram, meu filho. Sim, sou eu, minha mãe. Eu vim buscar-te, porque o Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. E Maria, então, o abraçou, procurando no seu peito o último cansaço que havia recebido. E procurou, sim, também, em todo o seu corpo, as feridas que os cravos. Vem aos meus braços, pois que o Pai deseja que tu sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí, Maria, naquele ímpeto, ia se ajoelhar aos seus pés para beijar-lhe profundamente, mas Jesus a suspendeu, a sustentou nos braços, ele próprio se ajoelhou e a beijou profundamente e pediu sua bênção. Maria, praticamente ela já não estava mais ali. E alguns mensageiros, então, na manhã, desceram aquele promontório e foram buscar João lá na igreja de Éfeso, avisando-o de que sua mãe estava dando os últimos suspiros. Logo depois, queridos amigos, queridos irmãos, Maria sentiu a presença de uma legião de anjos ao seu lado. Ela já não pertencia mais à terra, também não via mais o seu Jesus. Com certeza, Jesus já havia ido para o reino dos céus, onde a aguardava. Ela então sentiu um desejo, um ímpeto para visitar os sítios onde Jesus havia feito a sua passagem,
ditado naquelas locenias, os versos de amor, as promessas de uma vida melhor, a vida espiritual. Aí ela foi até a Galiléia, viu aquele mar viscoso e que, vista assim do alto, ela levitava. Ela disse que aquele mar onde Jesus compôs os seus poemas de amor e de paz, tinha o formato de um alaúde. É um instrumento em que Jesus cantou as suas canções de amor e de paz. Ao partir dali, Maria então desejou, ela lembrou-se dos irmãos que estavam lá aprisionados em Roma e bastou que ela pensasse. E aquela comitiva de amor a levou até lá, em Roma, onde ela viu passarem em sua frente aquelas liteiras com seus enfeites fabulosos, mas guiados por escravos. E ela então adentrou naquilo que eles chamaram de esquilino. Era a prisão. E ao chegar ali, ela viu que estavam uma multidão à espera do momento terrível do sacrifício. Mas todos aqueles, com o adentrar de Maria, eles sentiram algo diferente. Alguma coisa os envolveu, que os acalmou, dando-lhes a esperança de algo melhor, a tranquilidade. Ela então ficou pensando, eu queria deixar para os meus irmãos alguma coisa, alguma lembrança para eles. Jesus havia deixado a prece, essa prece que todos nós conhecemos e que está em nossa mente, nos nossos lábios constantemente. É o Pai Nosso. Pai Nosso. Eu também quero deixar. E ela rogou que viesse aquela inspiração para ela. E de repente, ela olhando assim, ali no meio da multidão, ela viu uma jovem com seu rosto macilento, já bem desgastada pela fome, pela espera também do que ia acontecer. Então ela se aproxima dessa jovem, aproxima e falou-lhe na acústica da alma: filha, tenhamos bom ânimo. Jesus era puro, mas não titubeou em demonstrar o seu grande amor pelo Pai. Então, canta, minha filha, canta. E a jovem, então, sentiu um arrobo da alma naquele momento. Então, segurou ali nas grades daquela prisão, olhando o firmamento, ela começou a cantar uma canção a Jesus, canção de amor, de esperança, de confiança em Jesus. E aí todos começaram a acompanhando, cantando aquela melodia. Então, queridos amigos, queridos irmãos, Maria partiu para a pátria espiritual, deixando naqueles corações a mensagem da alegria que nós temos que ter através do nosso canto, através das nossas melodias. E é o que nós vimos fazendo em nossa casa espírita, em todos os templos em que se fala
de Maria de Nazaré, a rosa mística. Ela foi para a espiritualidade, mas todo espírito elevado, o espírito puro, aquele que conquistou a sua libertação moral, a libertação espiritual, e Maria já era muito mais do que isso, ela não ia ficar sentada em um trono. Não era esta a intenção de Jesus. O reino dos céus, o reino do Pai de Jesus, o reino do nosso Pai, é um reino de atividade, é um reino de trabalho, é um reino de faina, de amor. Por isso Jesus falou também um dia: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então sabemos que toda atividade é um trabalho. E se essa atividade é uma atividade sublime, este é um trabalho sublime. E Maria fundou na espiritualidade o Hospital Maria de Nazaré. Principalmente, o objetivo desse hospital é amparar os nossos irmãos que cometeram suicídio. E o primeiro, temos quase certeza, trabalho de Maria com suicida foi com nosso irmão, equivocado na ocasião, nosso irmão Judas. Maria foi ao encontro de Judas para retirá-lo lá das furnas do sofrimento. Por isso, caros irmãos, até hoje, também seguindo o grande exemplo de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nós também daqui, na nossa humilde posição, pequeníssima posição, melhor dizendo, também nos dedicamos ao esclarecimento dos nossos irmãos que cometeram suicídio. Graças a Deus, o nosso livro é o Boa Nova.
Feliz Dia das Mães. Obrigada.